dia, nono ano, nossa primeira aula de História nessa quarta semana do mês de setembro. Espero que tenham passado bem o fim de semana, iniciando aí mais uma semana de estudo à distância. Essa nossa primeira aula, nessa quarta semana de setembro, vamos iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última aula, a página 13 do livro de atividades. Ainda sobre o capítulo 10º do populismo no Brasil, nós teríamos que relacionar na sexta questão as colunas. Então, presidente que elaborou o plano SALT, de acordo com a página 17, parágrafo 2º, foi o Eurico Gaspar Dutra, presidente do populismo no Brasil, que concedeu 100% de aumento do salário mínimo, ou pelo menos cogitou essa possibilidade. Foi o Getúlio Vargas, conforme de lá na página 18, no parágrafo 2º. Presidente do populismo no Brasil ao elaborar plano de metas, conforme a página 20 e o parágrafo 1º, foi o Juscelino Kubitschek. Por último, presidente do populismo no Brasil ao elaborar o plano, que elaborou o plano trienal, conforme a página 25, e o parágrafo 3º foi o João Goulart. De modo que a correção da sexta questão, a ordem na segunda coluna deveria ficar DBAC. Faça aí a conferência no seu livro de atividades. Sétima questão da Unicamp em São Paulo. Em 30 de março de 64, o presidente João Goulart fez um discurso no qual declarou: acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude em nome do povo e na defesa dos interesses populares. Aqui a gente percebe o que seria uma clara definição de um governo populista. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar que, enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base que deveriam abranger a reforma agrária, a eleitoral, a educacional e a financeira para garantir apoio da grande massa da população ao seu mandato. Esse era o interesse de Jânio, ou melhor dizendo, de João Goulart, não tão preocupado em agradar as elites no comando do país, mas sim agradar a grande massa da população. De modo que a alternativa correta, tudo isso era contemplado nas chamadas reformas de base propostas pelo João Goulart. Reforma agrária, eleitoral, educacional, financeira, isso também a gente debateu há duas aulas passadas, quando terminamos lá o capítulo 10º. Para revisar, querendo refrescar esse conteúdo, pode buscar lá no YouTube a nossa videoaula sobre o término do capítulo 10º. Mas aí a gente viu que tudo isso que diz na segunda linha dessa letrinha A era contemplado nas chamadas reformas de base propostas por João Goulart, de modo que a alternativa correta da sétima questão é a letra A. Já vemos que a letra A, mas vamos analisar porque aqui as demais estão incorretas. A letra B diz que quando o Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base, elas já haviam sido alteradas, não haviam sido alteradas, elas foram apresentadas com todas essas propostas, mesmo consideradas radicais, mesmo consideradas de esquerda, mesmo consideradas socialistas, mesmo assim ele teve a ousadia, a coragem de propor. Letra C. Com as reformas de base, João Goulart, ou Jango, buscou afastar a fama de esquerdista, colocando na ilegalidade os partidos comunistas. Aqui a gente nem precisa continuar analisando, já vemos os dois erros dessa afirmativa C. Ele estava não tão muito preocupado em manter essa postura, essa fama de esquerdista, era um posicionamento, um alinhamento político do qual ele não se envergonhava, e também não colocou na ilegalidade os partidos comunistas, pelo contrário, deu amplo funcionamento. Letra D. Jango desenvolveu um plano de reformas que deveriam alterar essencialmente as carreiras dos militares, o que desagradava muito deles, mas também reprimiu várias greves do período. Aqui nós já temos também dois erros nessa afirmativa D. Suas propostas de reforma de base não mexiam com os militares, não foi esse o motivo pelos quais os militares iniciaram o movimento que o tirou do poder, e tampouco ele reprimiu greves. Pelo contrário, há historiadores que dizem que Jango incitava as greves para demonstrar seu apoio aos trabalhadores. De modo, repetindo, que a
A alternativa correta da sétima questão é a letra A. Faça conferência no seu livro de atividades. Oitava questão. Sobre a situação das populações negra e indígena no Brasil entre os anos de 46 a 64, analise as afirmativas. Primeira afirmativa diz que a Sociedade de Proteção ao Indígena, SPI, criada no governo de Jânio Quadros, garantia que as terras indígenas não fossem atacadas. Aqui também nós temos dois erros nessa primeira afirmativa. Primeiro erro que a proteção ao indígena, SPI, não foi criada no governo de Jânio Quadros, e sim de Getúlio Vargas, muito antes de Jânio Quadros. Antes de Jânio Quadros veio Juscelino Kubitschek, antes de Juscelino Kubitschek veio Eurico Gaspar Dutra, antes de Eurico Gaspar Dutra veio Café Filho, e aí sim, no segundo mandato de Getúlio Vargas foi criada a Sociedade de Proteção ao Indígena. O segundo erro é que não garantiu, idealizou, pensava-se, queria-se e desejava-se isso, mas não garantiu que as terras indígenas não fossem atacadas. Pelo contrário, mesmo havendo essa sociedade, mesmo havendo essa proteção, não impediu que as reservas indígenas fossem atacadas, de modo que a alternativa 1 está errada. Segunda alternativa da oitava questão, o Teatro Experimental do Negro tem, além de promover o talento artístico da população negra, também oferecia programas de alfabetização e iniciação cultural aos integrantes desse grupo, ou seja, a população negra, totalmente verdadeiro. Terceira afirmativa, o Parque Indígena do Xingu foi a primeira reserva de terra indígena reconhecida pelo governo federal, também é verdadeira, conforme lá na página 26 e o parágrafo 4º. Quarta afirmativa, apesar de visar a melhoria das condições econômicas e de educação dos negros, a União dos Homens de Cor, o HC, não teve expressão política e foi dissolvida antes mesmo de completar 5 anos. Dois erros, que essa união teve sim expressão política e não foi dissolvida antes de 5 anos. Demorou aí 16 anos, desde 44 até 64. Aqui eu coloquei 60, mas na verdade foi o ano de 64. Portanto, não 16, mas 20 anos de persistência e de luta pela população negra. De modo que só a segunda e a terceira estão corretas. Deveríamos marcar na página 13, na oitava questão, a letra D. Faça aí a conferência no seu livro de atividades. Feita a correção, nós podemos continuar vendo aí o início do golpe militar na página 31 do nosso livro didático, voltando ao livro didático. Já sabemos, não é novidade, que o grande motivo de fazer os militares articularem a tomada do poder foi a ameaça de instauração de um governo comunista. Esse é um pano de fundo, prestem bem atenção, que não pode sumir das nossas mentes. Todo o risco, toda a ameaça que o comunismo representava naquele contexto de Guerra Fria que a gente já estudou e que você não pode esquecer. Então, todo aquele medo, imagina lá a implantação do comunismo na Rússia, que fuzilaram o imperador russo, Nicolau II, e toda a sua família, que era um regime ateu, que não gostava da religião, que pregava a não existência de Deus, ia tomar as fábricas, tomar as propriedades. Então imagina todo esse risco, que eu estou tentando resumir agora de maneira muito rápida. Imagine essa ameaça se instalar no Brasil. Então isso era o que amedrontava as pessoas naquele contexto de Guerra Fria, o que fez com que parte da população apoiasse a tomada do poder pelos militares. Então, devido à crise política e econômica do governo do Jango, os militares, apoiados por parte da sociedade, vão começar a instalar aí o período de 21 anos de ditadura, fazendo assim uma limpeza, segundo eles, que deveria expulsar, limpar, expurgar toda a influência de esquerda que ameaçava se instalar no Brasil. Os apoiadores do movimento, naquela época, hoje a gente pode usar palavras como golpe, como ditadura, mas na época se falava de uma revolução, que segundo o segundo parágrafo aí, nunca se deu. E colocou fim à democracia brasileira por 2 décadas, exatamente, para ser mais específico, 21 anos em que o povo não pôde participar, escolher o presidente do país. É claro, como já dissemos, esse terceiro parágrafo aparece novamente, o apoio de parte da população ao apoio aos militares, de modo que a gente chama civil-militar, para destacar e não esquecer o apoio da população, dos civis, nesse regime que se instaurou à época. Importante aqui que o segundo parágrafo vai dizer, mas só adiantando, o primeiro presidente, Castelo Branco,
primeiro general do regime militar, havia uma certa divisão dentro dos próprios militares. Então existiam aqueles chamados de linha dura, e existem aqueles mais brandos, representados aí pelo Castelo Branco. Então a ditadura foi celebrada pelo apoio da população, muita gente festejou, por a imprensa, setores conservadores. A ideia era que nessa tentativa, como diz aqui o parágrafo primeiro, o finalzinho do parágrafo primeiro, expurgar do país todas as influências de esquerda, a ideia é que essa limpeza se fizesse em 2 anos. No entanto, a gente sabe, durou aí 21 anos. Então, ao assumirem, a promessa era por 2 anos. Após esse prazo, seriam convocadas eleições, o que não aconteceu. Ou aconteceu de maneira indireta, não com a participação da população. Primeiro, é isso aí que você vê na imagem, o primeiro general, primeiro militar do regime, Castelo Branco, que, como já dissemos, não pertencia ao grupo do Linha Dura, era um grupo mais branco que o apoiou, mas dentro do próprio grupo dos militares existiam aqueles que eram de linha chamada mais dura, que já... É claro que depois, com o passar do tempo, o regime foi cada vez mais se endurecendo. E era isso que os linhas duras queriam. E aí, quando, já no governo do do Castelo Branco, primeiro general, primeiro militar do regime, já no seu governo vão começar a se instalar os chamados atos institucionais, que são leis criadas pelos governos, pelos militares, que não precisam de aprovação do legislativo. Simplesmente o presidente, que é no poder, cria aquela lei e todo o país deve obedecer. Então nós tivemos aí, no mesmo ano de instalação do regime militar, o ato institucional 1, naquele mesmo ano de 64. Por esse ato se convocavam eleições indiretas, já que o Castelo Branco assumiu de maneira provisória, somente para organizar e disseminar, afastar todo o medo de instalação comunista no Brasil. Então esse primeiro ato convocava eleições indiretas, sem a participação da população, e conferia também ao general o poder de caçar direitos políticos por 10 anos e criar leis também, outras leis que não precisassem ser aprovadas pelo Congresso, ou seja, pelo Legislativo. É importante notar que esse primeiro ato institucional convocava os deputados, eleições indiretas, a escolherem o próximo presidente. Por maioria de votos, ele que já estava no poder, o Castelo Branco, foi eleito de maneira indireta. Houve sim uma eleição, embora que indireta, não podemos esquecer esse detalhe. Então, o ato institucional 2, um ano depois da instalação do regime, confirmava Castelo Branco como presidente, acabava com os partidos políticos. A partir do ato institucional 2, só passou a existir 2 partidos políticos no Brasil, que era o Arena, Aliança Nacional Renovadora, e o MDB, que representava ali uma oposição, um partido de oposição, juntando todas as oposições dos partidos anteriores. Ainda esse ato institucional 2 dava ao presidente o direito de decretar, sem aprovação do Senado, o estado de sítio, ou seja, suspender temporariamente todos os direitos civis garantidos pela Constituição. As pessoas são consideradas, todas elas, no estado de sítio, podem ser levadas a interrogatório como ameaças, suspeitas, enfim, um estado, como o próprio nome diz, um estado assim de constante ameaça, suspeita e medo, caso fosse necessário. É claro que não foi decretado, mas se fosse preciso, ele poderia decretar. Decretando também a qualquer momento o recesso, o fechamento do Congresso, das assembleias estaduais e das câmaras dos vereadores. 2 anos após a instauração do regime militar, é assinado o ato institucional 3, que aí, se até então a população ainda podia votar para escolher os governadores dos estados, a partir do ato institucional 3 não mais poderia. Também as eleições para governadores dos estados seriam indiretas e os prefeitos das principais cidades, das metrópoles, das capitais, seriam nomeados pelo presidente general que estivesse no poder. 2 anos após a instauração, ainda no mesmo ano de 66, é assinado o ato institucional 4, que convocava o Congresso para pensar uma nova Constituição, que aconteceu isso no ano de 67,
foi aí a sexta do país, melhor dizendo. Dito isto, para casa vocês respondem a página 17 do livro didático. Essas duas questões que nós temos aí, a questão 1 e 2 da página 17 do livro didático. Bom restante de segunda-feira. Quarta-feira estamos lançando a correção e o novo vídeo aula.